E aí, pessoal, nessa aula a gente vai criar o nosso componente de ícone e ele também será usado em todo o nosso app. A ideia também é a gente conhecer o componente de imagem do React Native, que lida com imagens tanto locais, que no nosso caso vai ser os ícones, quanto também imagens da internet. E da internet a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais na frente, quando a gente for carregar as capas dos filmes. Mas por enquanto, criei a tua branch aí na aula 9 e aqui a gente vai modificar alguns arquivos que são os próprios ícones e manter o sempre padrão de sempre, né? Que é o types, style, index e etc. Então eu vou começar já criando aqui, vou colocar types, colocar também um novo arquivo de styles e também o principal que é o nosso index.tsx. Aqui vou manter o padrão, aqui vou colocar styles do React Native e aqui também vamos ter o nosso export, interface e aqui eu vou colocar props por enquanto, mas vamos ver como vai ficar no final. Aqui a gente pode começar até pelos styles, acho que vai ser mais fácil. Não, pior que não, a gente vai ter que começar pelos types em si mesmo, que a gente vai estar utilizando. Então eu vou voltar aqui e vou colocar um pouquinho diferente dessa vez. Então vai ser icon, option, props. E aqui a gente vai ter o icon, que vai vir do name icon, que a gente ainda não criou, name icon, types. A gente vai criar daqui a pouco. E daqui vamos ter o size, também vai ser opcional um número. E a cor que a gente vai ter, que vai ser um string. Então, inicialmente vai ficar assim e a gente vai ter que criar o nosso name type. E aí, esse name, ele vai basicamente compor todos os nossos tipos que a gente vai ter na nossa aplicação. E para isso, a gente vai estar criando uma constante. Então, vamos lá. Aqui, já deixei também o link, né? Então, a gente vai ir lá em constante, icons.ts. Vou copiar esse nome aqui. Vamos aqui procurar constantes em styles, mas a gente vai colocar ele na constante diretamente. E TS. Para facilitar, eu já deixei aqui embaixo o código todo pronto, mas eu vou copiar e vou explicar aqui. Então, basicamente, a gente vai ter as constantes em si, vão ser os nomes dos arquivos. Então, home, eu coloquei dentro de assets, deixa eu ver aqui. Assets, icons, home, vetor, tá certo? Então aqui nesse caso a gente tem aquela casinha, né? Vou pegar aqui um pouquinho maior. E ela vai ter ali o home, e aí eu também vou exportar esse ícone como home para fazer o match dos nomes. Então, o nome que está no type aqui, eu preciso que seja exportado para a gente conseguir buscar depois esses nomes. Então, bem tranquilo. Aqui ele está reclamando, mas é só alguma coisa do TypeScript, que tá certo, os imports. Eu vou testar aqui para ver. Ah, tem uma coisa bem legal que a gente vai ter que fazer, que é criar a tipagem do nossos types. Então até agora a gente tinha criado a tipagem do styled component e agora a gente precisa criar uma tipagem aqui que é o image.ts. Então eu vou criar image.d.ts e aqui eu vou declarar um módulo para lidar com o .png, porque ele não sabe o que significa .png. Então eu vou fazer declarar módulo, no caso do português, né? E aí eu vou colocar, por exemplo, exatamente o que está aí, qualquer coisa que termine com PNG. Então isso aqui é suficiente para fazer os nossos ícones serem importados corretamente. Então ele vai parar de reclamar. Então foi só isso que eu acabei esquecendo. Também vou adicionar ali no nosso guia. Feito. Podemos voltar então nos nossos componentes. Agora no nosso types a gente consegue importar das nossas constantes. E aqui basicamente é isso. Se bem que outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar um estilo a mais. Então eu vou fazer também aqui em cima, export interface, icon props, e aqui você vai conhecer o conceito da extensão. Então vou dizer que extend outras propriedades, e no nosso caso aqui vou até colocar ele para baixo para ficar mais conciso ali. A gente vai importar as próprias propriedades do React Native. Então vou usar image props, que são várias propriedades que a gente pode entrar aqui dentro. Tem styles, ele tem uma base, né? Da base tem erro, load, border radius, resize mode, o source que a gente vai ver, ó, tem PNG, bitmap, web, PSD, Android e iOS only. Então a gente consegue ver tudo aí, todas as tipagens bem certinhas. Então vou estar utilizando ela, e se eu colocar a vírgula consigo usar outra também. No caso aqui eu vou usar a nossa própria para condensar tudo junto numa interface só. Então aí vai ficar bem legal. Feito isso, a gente pode ir no nosso index e pode colocar essa tipagem lá. Então eu vou tirar isso aqui e vou colocar a nossa imagem aqui. E aí, aqui tem uma coisa interessante que a gente vai conhecer também algumas coisas do TypeScript. Como eu aconselhei assistir o vídeo de TypeScript naquele dia, a gente vai estar utilizando o omit. O omit é basicamente esconder uma propriedade de um determinado tipo. Então aqui vou importar o nosso
icon props, e dele eu quero importar a propriedade source. Por quê? Porque dela é o valor que a gente vai preencher na imagem. Então eu não quero deixar que as pessoas sobrescrevam esse estilo aí pra gente, né? Eu não quero dar essa opção. Apesar que vai ser possível se você realmente forçar ali, mas pelo menos na tipagem em si não deve aparecer pra gente. Então vou fazer o seguinte, aqui ainda não temos o container, mas eu vou colocar ele aqui, vou tirar a importação, e aqui a gente vai importar algumas coisas, que vai ser o ícone, o size, por padrão vou deixar D20, a cor e estilo. E todo o resto a gente vai estar utilizando essa operação aqui, que é o ponto, e jogando isso dentro de uma variável. Então eu estou dizendo que basicamente todas essas outras variáveis, se vierem, qualquer uma delas, coloque elas aqui. E aí eu tenho como passar elas de volta no nosso componente. Então eu vou fazer, por exemplo, abre chaves, rest. Eu estou dizendo que todos que tiverem dentro do REST, jogue novamente aqui dentro do nosso container. Então é uma forma bem legal de estar passando várias propriedades de uma vez. Então eu poderia até, por exemplo, pegar o sources aqui, que em teoria ele não vai vir, né, porque a gente omitiu ali, mas se alguém quiser passar de forma engraçadinha, eu poderia até tirar isso aqui, ó, a gente tirar o omit, colocar só o icon props, ele vai estar lá. Então se alguém tentasse passar, eu iria pegar ela aqui, remover ou não deixar fazer nada, mas eu prefiro deixar com o omit e não tratar. Se alguém realmente quiser, né, na má intenção colocar, vai conseguir, mas a ideia é que nem passe pela cabeça, porque a gente está escondendo a tipagem em si. Então é o que eu espero que você passe. Feito isso, a gente consegue repassar esses valores. Então o size, na verdade eu não consigo porque a gente não fez, né, o nosso componente em si. Então eu vou vir aqui no styles, e aqui a gente vai começar com um image do React Native, e aqui a gente vai colocar, e a gente quer de forma parcial, as propriedades que estão no ícone props. Então isso aqui também tem lá no nosso vídeo de TypeScript, que é você vai estar dizendo que todas as tipagens que estejam aqui, que sejam obrigatórias, a partir de agora elas são não mais obrigatórias. E aí eu vou fazer o seguinte, posso colocar o min height como sendo o size. Então nesse caso aqui eu não vou tratar porque eu sei que vai sempre vir, então vai estar bem tranquilo. E aí eu vou duplicar isso aqui para ser o min width. A gente vai sempre querer uma imagem quadrada, né? E aqui eu vou transformar para max e max width. Então, bem facinho. E aqui sim a gente consegue passar. Então, size, aí já apareceu. Vou passar o size para ele, D20. Deixa eu ver se eu coloquei px no final, porque senão vai quebrar. Coloquei sim. Então, feito, vamos continuar passando as propriedades. Então, a gente tem mais o que? A gente tem o source, e aqui vem uma coisa legal. Então, eu vou quebrar esse componente aqui. O source, se você não tiver nunca conhecido, você consegue passar algumas propriedades para ele. Então, o bundle, cache, headers, height, método, a escala, o RI, o width. Então, são várias coisas que você consegue estar passando. Geralmente, a gente usa a URI para pegar uma imagem de alguma URI mesmo da internet, né? Então, seja ali HTTP, etc. Vai conseguir pegar aqui. Ou você pode passar diretamente no que a gente chama aqui da imagem em si. E aqui essa imagem, ela pode ser também uma imagem local, referenciando um arquivo. Então, para fazer isso, você pode fazer de várias formas. Então, lembra do nosso arquivo de ícones? A gente vai estar utilizando eles. Então, aqui, ícones, vou importar. Então, se a gente for lá ver, todos eles estão aqui. Vou voltar aqui de novo. Vou colocar em letras maiúsculas, só para ficar diferenciado. Então, ícone. E aqui eles são todos os imports que a gente tem. Então, para isso, eu vou passar o ícone que vai vir dali. Então isso aqui é basicamente eu vim aqui no meu constante de ícones, pegar isso aqui, por exemplo, essa importação e colocar ela dentro do meu ícone. Então é isso que está acontecendo ali. Então deixa eu fechar esse aqui, esse e esse. Então a gente está basicamente fazendo aqui, por exemplo, um required da imagem, que você já trabalhou ali com o Node, passando ela dessa forma. Então isso aqui daria certo? Sim, daria. Ele vai carregar a imagem pra gente desse determinado ponto. Vamos até ver se eu já consigo mostrar ela em tela. Acredito que não, mas vamos testar. Então vamos aqui, vamos colocar um ícone, o nosso componente de ícone. Ele vai pedir só o ícone. E aqui eu tenho todos aqueles ícones ali. Mas como a gente não tratou, né? Vou colocar qualquer um, deve funcionar. Ele não vai tratar por conta do tanto que tá importando errado. Então já vou colocar aqui o oficial, né? Para ficar mais fácil. Então vamos voltar aqui. Tirar isso aqui e colocar o certinho. Então basicamente eu tô passando home e aí você vai ver ali que já chegou com home ali, ó. Agora ele achou que ele tá buscando de dentro dos nossos ícones. Então eu passo home
aqui, ele vai lá nos nossos ícones. Então vamos abrir aqui, procura quem é home. Home tá nesse endereço aqui, nessa localização das nossas pastas. E aí ele consegue identificar e encontrar certinho. Então, bem fácil, né, fazer. E aí a gente vai ter mais uma coisinha, que é, vou quebrar novamente aqui, o nosso estilo. Vou passar aqui, por quê? Porque a gente vai estar utilizando o Tint Color. E aí, o Tint Color basicamente vai ser isso aí. E aqui eu vou fechar com uma chave, ao invés de ser assim. Então, a gente vai ter o Tint Color, que vai ser a cor que a gente vai passar, mais o estilo que a gente quer, se caso precisar. E outra coisa, a gente vai fazer o Resize Mode dessa imagem, ser do tipo Contém. Então, se caso a imagem for maior do que aquele tamanho, eu vou fazer ela se conter ali. E aí eu posso vir na Home novamente e, por exemplo, colocar aqui uma cor, vou colocar um branco. E aí vejo que o ícone ficou branco. Se eu colocar, acredito que Red passando direto, Red, ele vai ficar ali. Se eu quiser um size maior, eu consigo fazer com que ele tenha um size maior. Então, esse componente vai ser muito útil pra gente, porque a partir de agora a gente vai usar vários componentes que vão utilizar o ícone para evitar ficar pegando ali cada componente. Então, cada vez que tiver um novo ícone, basta vir aqui, importar esse ícone, colocar a tipagem dele e exportar ele como padrão para conseguir ter um match dos nomes com as variáveis. E aqui, claro, sempre declaro isso aqui para conseguir, né, ter a importação certinha de cada ícone. Caso o seu seja JPG, etc., coloca aqui o tipo do arquivo. Então é isso, pessoal. Essa aula foi bem massa. Talvez ficou um pouquinho maior que as outras, mas espero que esteja gostando. Então até a próxima.